Muito boa tarde a todos presentes, seja na loja, fisicamente, seja online. Estamos aqui na loja Conde Saint-Germain, recebendo o nosso irmão Gabriel Mota, da loja Himalaia de Niterói, que vai nos falar hoje com um tema muito interessante, que é a contradição humana. Meu irmão Gabriel Mota, seja muito bem-vindo e fique à vontade, que estamos plenos de atenção ao que você tem para falar para a gente. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Boa tarde, queridos amigos e amigas. Sempre um grande prazer poder estarmos reunidos, e sempre unidos pelo vínculo da fraternidade. Estamos aqui, senão, inspirados pelo sentimento de busca espiritual, certo? Porque sentimos no âmago dos nossos corações uma força, questionamentos, inclusive, que muitas vezes amargam os nossos corações, como, por exemplo, de onde eu vim, para onde vou, porque estou sofrendo de determinada angústia, os boletos não param de chegar e a vida continua. Então, por que todas essas questões pelas quais nós passamos? Então, estamos aqui, unidos por essa inspiração, por essa motivação, movidos por questionamentos, perguntas, e não estamos aqui de forma alguma com a pretensão ou audácia de trazer respostas, mas auxiliar na reflexão para continuarmos procurando. Corriqueiramente, frequentemente, a gente escuta na televisão, assistimos e lemos nos jornais sobre o quanto que o mundo está em guerra, sobre conflitos mundiais. Ouvimos também sobre a fome mundial, que muitas pessoas passam fome por ausência de recursos, certo? Mas também ouvimos o quanto que muitos países investem em armas, investem em bombas atômicas, etc. Falamos sobre fraternidade, mas vivemos em guerra. Falamos sobre a fome que assola o mundo e muitas crianças, mas continuamos investindo de modo insensato na produção de armas. Isso já é um indicativo de grande contradição. Falamos da importância do amor ao próximo, mas incentivamos o ódio e a guerra. No entanto, essa contradição no mundo que a gente observa, inclusive de modo objetivo, é um reflexo de uma contradição que está dentro de nós. Por quê? Agora vamos tentar identificar contradições em nós. Imaginemos o seguinte: nós estamos aqui falando sobre filosofia, sobre espiritualidade, sobre teosofia. E viemos aqui com o objetivo de falar sobre esse assunto, sobre ouvir sobre esse assunto, mas pode ser que a nossa mente esteja pensando no boleto que tem para pagar. Pode ser que a gente esteja com fome, com vontade de ir ao banheiro. Temos a intenção de estar aqui presente, falando sobre filosofia, sobre a busca pela espiritualidade. Mas outras forças chamam ou prendem a nossa atenção para outros assuntos. Frequentemente, temos desejos que não coadunam com quem verdadeiramente somos, ou melhor, a nossa consciência. Frequentemente, temos atitudes que não são convergentes com os nossos valores. Mas nós falamos sobre amor ao próximo, nós falamos sobre moralidade, ética, enfim. Mas temos atitudes e comportamentos divergentes disso. Por que será? Por que essa contradição? Por que essa falta de coerência? Disse que, disse que essas contradições, essas incongruências, esses, essas falhas, esses erros, existem
Porque nos falta conhecimento sobre a natureza de nossa consciência. Falta, na verdade, autoconhecimento. Porque conhecimento é diferente de sabedoria. Nós podemos ler, aliás, eu não posso perder a oportunidade de fazer a justa referência. Eu uso como base este livro, A Tradição Sabedoria, de irmãos teosofistas, Ricardo Lindemann e Pedro Oliveira. E o primeiro capítulo do livro é justamente a referência que eu uso para a apresentação de hoje, a contradição humana. Então, conhecimento é diferente de sabedoria. Nós podemos abrir o livro, está aqui a Tradição Sabedoria, é o título do livro, tem aqui cerca de 163 páginas. Eu posso lê-lo de cabo a rabo, ler o livro inteiro. A minha mente passa a exercer o trabalho de conhecer. O nosso intelecto passa a trabalhar sobre tais informações. E ao final eu passo a ter o conhecimento sobre os assuntos contidos no livro. Mas a nossa mente tão somente passou a conhecer, a guardar informações, a conjecturar dados. É conhecimento, diferente de sabedoria. A nossa mente, ela pode ser muito intelectual. A nossa mente pode conter muitos dados, informações, bastante conhecimento. Porém, não necessariamente possui sabedoria. Como pode? Vejam, temos no mundo pessoas super inteligentes, mas que usam toda essa inteligência, todo esse conhecimento para fazer o mal. Então ele tem conhecimento, tem intelecto, mas não tem sabedoria. A sabedoria é fruto da experiência, é fruto da vivência. Então, quando falamos sobre teosofia, a tradição sabedoria e sobre a verdadeira busca pela espiritualidade, nós falamos daquilo que surge como algo prático em nossas vidas. Falamos sobre aquilo que é possível nós aprendermos verdadeiramente a partir do sabor, da experiência, a partir da vida. Inclusive, há quem diga que o caminho proposto pela teosofia é o caminho da iniciação à luz da vida. Ou seja, estamos aqui estudando, mas isso aqui não passa de um passo. Ao término dessa reunião, vamos retornar às atividades de nossa vida vulgar e ali começa a nossa grande missão. Saímos daqui tendo guardado um pouco do que ouvimos, mas com o chamado, com o convite para vivermos verdadeiramente aquilo de que falamos. Do contrário, isso de que falamos não passará de meras palavras. Palavras o vento leva. Inclusive tem uma música, né? Palavras, palavras, palavras. Que não sejam esses encontros meras palavras ou meras ilações de nossa mente. Então, muitas pessoas possuem muito poder, porque realmente possuem muito conhecimento e intelecto. Mas sem sabedoria, esse poder e todo esse intelecto pode causar mais o mal que o bem. A ciência, por exemplo, ela é neutra. O intelecto é neutro. Em que sentido? Nós podemos usar o intelecto e a ciência para produzir a cura para a doença. Podemos usar o intelecto e o conhecimento para produzir guerras, criar cada vez mais armas mais potentes e gerar o sofrimento. Conhecimento sem sabedoria, portanto, não passa de uma mera informação. Que sejamos teosofistas ou mais teósofos de verdade, não papagaios, né? Que ficam somente produzindo e reproduzindo discursos. Agora, a gente percebe também a contradição nesse ponto. Como pode alguém com tanto conhecimento gerar
coisas assim magníficas, engenhosas para o mal. Porque existe a ausência de algo, a ausência do ser. E quando nós falamos ser, é aquele ser que a gente lê com S maiúsculo, que é aquele que verdadeiramente somos, que é quem nós verdadeiramente somos. Ou, se não sabemos ainda, devemos procurar descobrir e viver. Estamos falando da consciência, estamos falando do espírito que está dentro de cada um de nós, que é um, porquanto estão contidos, ou tais consciências e espíritos, estão contidos na unidade da vida. Por isso dizemos que somos um. Então devemos procurar conhecer quem verdadeiramente somos a partir do trabalho de autoconhecimento. Existe uma autora chamada Shirley Nicholson, que publicou um livro chamado A Vivência da Espiritualidade, uma proposta prática ao alcance de todos. É um livro pequenininho, muito fininho, de 99 páginas, considerando inclusive o índice e no final as referências. É um livro fantástico que diz o seguinte, que o processo de espiritualização, o processo de busca pela espiritualidade começa a partir do autoconhecimento. Nós precisamos conhecer quem nós somos. É claro que inicialmente a partir da personalidade e trabalhando sobre a personalidade, profundamente encontrar quem verdadeiramente somos, que é o ser, a consciência. Eu vou projetar aqui agora, fazendo uso do PowerPoint. Aparece aí, Regina? Tá sim, tá. Maravilha. Você Então quer nós temos aqui... aumentar ele mais? Melhorou? Não, tá aparecendo, mas se você quiser colocar na tela cheia, dá para colocar também Mas aqui. eu já coloquei na tela cheia aqui. Ah, tá. Para mim não tá aparecendo tela cheia. Ah, entendi o que você quis dizer. Eu entendi, calma aí. Você consegue colocar então? Eu Não sei. não estou sabendo encontrar É aqui o aqui caminho. onde tem essa tacinha, ó. Quer dizer, eu tô vendo. Não sei se no teu tá aqui em cima. Não tá É aqui. porque eu já estou fazendo a projeção. Tá. Não tá aparecendo. Se ficar assim também, tudo bem. Maravilha. Está ótimo. Então, veja que nós temos aqui uma imagem que faz referência ao Katha Upanishad e tenta organizar ou demonstrar como se organizam os elementos que compõem o nosso ser. Como se o ser ou a consciência estivesse dentro da carruagem, a carruagem fosse o corpo, o cocheiro os pensamentos e o cavalo as emoções. Aqui a gente já percebe a contradição. Por quê? O ser ele pode definir um caminho que a gente precisa seguir. O pensamento pode conduzir para um caminho totalmente distinto. E as emoções, por sua vez, também. O ser, a consciência possui desígnios. O pensamento pode estar vagando pelo jogo de futebol que vai ter no próximo fim de semana. E as emoções presas ou vagando por coisas que nada têm a ver com os desígnios da consciência. Como resolver essa grande contradição, já que buscamos a vivência da espiritualidade? Procuramos colocar em prática e viver, né, de modo integral. Procurando realizar uma harmonização ou unidirecionalidade desses elementos, a partir do processo de autoconhecimento. Como que a gente pode definir a consciência a partir da análise de que a consciência é amor, é fraternidade, é harmonia, é união? O que existe na personalidade que entra em contradição com estes princípios que nós sabemos que representam
a consciência, ou pelo menos, em alguma medida, representam a consciência. Eu falei sobre amor, união e fraternidade. O que em nossa mente, como pensamentos, o que em nosso corpo emocional, como emoções e atitudes objetivas pela ação do corpo, entram em contradição com a consciência. Shirley Nicholson, nessa obra Vivência da Espiritualidade, propõe nós realizarmos um inventário de nosso ser. Então, abrir um caderninho e elencar. Todo dia eu falo mal do meu vizinho. Ou todo dia eu estou comendo chocolate demais, está prejudicando o corpo. Ou todo dia eu passo mais de 1 hora no Instagram, gastando meu tempo. Podem ser comportamentos, condutas que não necessariamente causam tanto mal, mas são o primeiro passo para nós exercitarmos o princípio da vontade, o princípio de transformar a personalidade para que ela possa expressar a consciência. Então, a partir desse trabalho de autoconhecimento, nós podemos dar um próximo passo de autotransformação, para que, a partir desse trabalho de autotransformação, seja possível expressar os desígnios de quem verdadeiramente somos. Agora eu vou para o próximo slide. Aqui uma sistematização, uma, um, uma sistematização da Constituição Centenária do Homem, que indica que a personalidade ela é composta por corpo físico, corpo vital, emocional e mental, que é aquilo que encarna, ou melhor, aquilo que existe em cada encarnação. Aquilo que é duradouro está no espírito ou na consciência, que é composto pela vontade, pela intuição e pela mente. Vejo que a mente ela pode apontar para direções distintas das emoções e também direções distintas do corpo etérico. O processo de autoconhecimento vai nos auxiliar para encontrar aquilo que está, talvez, de modo muito sutil, de modo muito delicado, de modo muito ainda oculto dentro de nós, que é a luz da sabedoria que vem do Espírito, que vem da consciência, que vem de quem nós verdadeiramente somos. Ocorre, porém, que vivendo no plano físico, o nosso corpo, por meio dos 5 sentidos, recebe o tempo inteiro informações, vibrações do plano físico. Então, por meio desses 5 sentidos, captamos essas informações como sensações, e essas informações são encaminhadas pelo sistema nervoso até o cérebro, e o cérebro, por conseguinte, transmite tais informações ao cérebro etérico e, novamente, depois ao cérebro do corpo emocional. E é somente ao nível do corpo emocional que estas sensações que vêm do mundo físico são interpretadas como emoções. Emoções que podem se tornar hábitos a partir da reação com a mente. Eu estou aqui falando da mente de desejos, como consta nesse diagrama, que é também chamada de mente concreta. A nossa personalidade, diante disso, ela passa a sofrer condicionamentos a partir de repetição de costumes, de atos, de pensamentos, de emoções. A partir do momento em que a nossa personalidade ela se torna condicionada, nós percebemos um grande obstáculo para a expressão da consciência ou do ser que verdadeiramente somos, que está nesse ternário superior. Como, portanto, reduzir ou amenizar estes condicionamentos
para que a consciência possa se expressar. Faço aqui menção novamente a essa obra da professora, a teosofista Shirley Nicholson, A Vivência da Espiritualidade, em que, repito mais uma vez, ela propõe fazer um inventário de nossas emoções, de nossos pensamentos e trabalhar sobre tal inventário para retificar, para reduzir hábitos que estão em divergência, que estão criando obstáculo para a expressão do espírito, para a expressão de quem verdadeiramente somos. Existe uma obra muito interessante do Jinarajá Dasa que fala sobre os véus da consciência. Em dado momento, ele diz que os veículos da consciência são como luvas que vão encobrindo a nossa consciência. E a gente vai colocando várias luvas, várias luvas, várias luvas na mão, até o momento em que a gente pega, a gente não consegue mexer a mão assim, sabe? Ou quando a gente tenta tocar alguma coisa, a gente sequer consegue sentir onde nós estamos tocando. Os veículos que encobrem a nossa consciência podem gerar este efeito. A gente passa a se identificar com os veículos sem conseguir perceber as coisas como elas verdadeiramente são, à luz do eu interno. Este trabalho de autoconhecimento, de olhar para dentro e perceber nossos pensamentos e emoções, possui o objetivo de gerar realmente uma autotransformação. E a partir desse trabalho de autotransformação, procurar sanar a contradição humana. Então falamos de amor ao próximo, mas vivemos fazendo fofoca. Vivemos, por exemplo, se eu torço para o Flamengo, eu vou falar que o Vasco não tem o campeonato mundial. De fato, não tem. Mas não deixa de ser um time que merece o nosso respeito. Então, eu apoio o partido X, mas vou falar mal do partido Y, embora, quando na verdade vivemos numa democracia e possuímos liberdade de pensamento para discutir os assuntos com liberdade. Então, realizando esse trabalho de autotransformação, a gente consegue expressar a vontade do nosso eu interno, conseguir viver de modo mais saudável, de modo mais pleno. Vejamos, a partir desses exercícios, a gente pode diagnosticar as nossas motivações, as motivações de nossas ações. Será que eu estou agindo de determinada forma porque eu pretendo promover a união? Ou estou motivado pela individualidade, pela raiva, pelo ódio, ou qualquer coisa nesse sentido? Então, a gente precisa sair do banco e entrar em campo. A gente precisa, como dizem os mestres, entrar na arena. E entrar nessa arena também pode ser procurar realizar transformações efetivas em nosso ser. Este condicionamento que gera hábitos repetitivos são um grande obstáculo para esse trabalho de vivência da espiritualidade. Porque a nossa personalidade, ela se torna tão enrijecida que o nosso espírito não consegue se manifestar. O nosso espírito, quem nós verdadeiramente somos, não consegue pôr em prática os seus desígnios. Quando, a bem da verdade, somos seres espirituais vivendo uma experiência terrena, e não um corpo que tem um espírito. Ou seja, não somos o nosso corpo, não somos as nossas emoções, não somos sequer os nossos pensamentos. É disso, é disso que demonstra, é disso que mostra esse diagrama dos 7 corpos. Temos vários elementos que podem estar em total contradição entre si. Como harmonizar isso tudo? O primeiro passo, como diz na obra A Traição Sabedoria, é buscar o autoconhecimento a partir da meditação. Ramana Maharishi propõe um trabalho de autoinquisição, um exercício de meditação
chamado Atma Vichara, que é fechar os nossos olhos e nos perguntar: quem sou eu? Observando os movimentos das emoções, observando os movimentos dos pensamentos. Eu sou este pensamento, eu sou esta emoção, o que sou eu? Quem sou eu? Se algo me incomoda no trabalho, se algo me incomoda numa relação, se eu me sinto melindrado por algo que me fizeram, por que isto me incomoda? Quem sou eu? Quem se incomoda, na verdade? Quem se incomoda é o nosso ego, é o nosso corpo emocional. Será que a nossa consciência, que possui raiz em Deus, se incomoda com alguma coisa? Superando diariamente, a partir do esforço contínuo, os obstáculos dos condicionamentos, nós vamos viver uma vida mais feliz, mais saudável. Porque quando alguém me chamar de feio, eu vou perguntar: poxa, mas será que eu sou feio? Eu sou bonito, minha mãe fala que eu sou bonito, então eu sou bonito. Quem se acha feio? Ah, eu acho que meu corpo, eu preciso fazer academia, ficar mais bonito, talvez para ter mais saúde. Mas por que que eu me acho feio? Quem se acha feio? Eu quero compartilhar com vocês ah, um trecho de um livro chamado Aos Pés do Mestre, especificamente quando ele fala sobre a virtude do discernimento. Considerando que somos seres espirituais vivendo uma experiência terrena e não um corpo que possui um espírito, ou seja, fazendo essa leitura a partir deste ponto de vista, nós vamos entender muita coisa. Inclusive, vamos, quem sabe, passar a pôr em prática o princípio do discernimento. E ele diz o seguinte, isso em Aos Pés do Mestre, Jiddu Krishnamurti nos esclarece o seguinte, e ele está falando sobre as qualidades para o caminho do discipulado, ou a senda, ou a jornada percorrida por aquele que busca a sabedoria. A primeira dessas qualidades é o discernimento, vulgarmente tomado no sentido daquela distinção entre o real e o irreal, que conduz o homem para a senda. É isto, mas muito mais ainda, e deve ser praticado não somente no começo da senda, porém a cada passo que nela diariamente se dá até o fim. Entras para a senda porque aprendestes que somente nela se pode encontrar as coisas dignas de aquisição. Aqui ele está falando sobre aquisição, sobre ter. O que nós procuramos ter em nossas vidas diariamente, no sentido de possuir. O que vale a pena, aqui vale a pena nós investirmos as nossas energias, o nosso tempo. Aquisição de quê? Então ele diz: entras para a senda porque aprendeste que somente nela se podem encontrar as coisas dignas de aquisição. Os homens que não sabem trabalham para adquirir riqueza e poder. Porém, estes bens são, quando muito, para uma vida somente, e, portanto, irreais. Aí surge a questão: o que é real e o que é irreal? Há coisas maiores do que essas, coisas reais e duradouras. Coisas maiores do que aquilo que a gente consegue comprar, obter e acumular. Há coisas maiores do que essas, coisas reais e duradouras. Quando as tiveres visto uma vez, não mais desejarás as outras. Ou seja, os nossos condicionamentos nos puxam para um lado. Enquanto a nossa consciência
de modo muito sutil, lá no fundo de nossa consciência, nos chama, nos convida para algo diferente. Para algo que é diferente do que as multidões, do que a sociedade nos propõe. Não ter pelo ter, não obter pelo obter, não adquirir pelo adquirir, mas viver uma vida plena, uma vida real e talvez uma vida verdadeiramente revolucionária. Talvez a maior revolução que possamos realizar é a revolução interna, buscando vencer esta enorme contradição, buscando expressar aquilo que é real. Sermos arautos, digamos assim, da união, da fraternidade, do amor. Os mestres de sabedoria nos propõem justamente este caminho. É um convite para olharmos para dentro de nós e encararmos as nossas próprias sombras. E chamá-las para uma conversa. Vamos tomar um café? E a cada dia vencer estas pequenas contradições. E se a cada dia nós conseguirmos vencer uma contradição, no final de nossas vidas, teremos vencido uma grande batalha. Queridos amigos, queridas amigas, eu espero ter conseguido compartilhar um pouco de boas reflexões, que possam essas reflexões ter contribuído para a busca do nosso grupo. Eu costumo fazer exposições mais objetivas e sintéticas para proporcionar a conversa, o diálogo, porque eu acredito que a gente pode ter boas conversas e bons resultados a partir dessa conversa, dessa dialética que a gente pode realizar agora. Então, na verdade, agora o trabalho é um trabalho em conjunto, em que vamos debater e discutir, refletir sobre a contradição humana, sobre a busca da sabedoria, sobre a vivência da espiritualidade. Quero agradecer à loja pelo convite. É um enorme prazer poder estar aqui e compartilhar com vocês de momentos tão especiais. E saudade de vocês, saudade de poder dar um abraço e um cheiro. Então, devolvo a palavra para a loja. Muito obrigado. O microfone está fechado. Abre o microfone, gente. Antônio. Tá fechado o microfone, Antônio. Acho que ele não está sabendo abrir o microfone. Acho que não. Foi você que fechou o microfone, Regina. Eu não. Eu estava tentando abrir. Muito obrigado pela apresentação, Gabriel. Viu que contradição? Um abre o microfone, outro fecha. Não é? E agora, essa preparação foi um aquecimento para a gente poder conversar sobre esse tema, né? Eu costumo falar sempre que nesse caminho de desenvolvimento pessoal, uma das coisas importantes é desenvolver uma coerência interna, né? É como se você fosse harmonizar, aproveitando a ideia da carruagem, aproveitar e colocar numa mesma estrada, numa mesma linha, no mesmo propósito, numa mesma direção, no mesmo sentido. Os cavalos
a carruagem, o cocheiro e o viajante. Porque, apesar de ser muito lógica a imagem, como o nosso irmão Gabriel falou, nem sempre esses elementos todos estão alinhados, né? Então, até os próprios cavalos, às vezes, têm a sua preferência de direção. Isso traz coerência e traz muito mais força e intensidade a toda a experiência que a gente tiver. Então, para mim, um ponto importante é sempre desenvolver essa coerência interna, a congruência, porque a gente fica mais presente, menos fragmentado, né? Mas vamos ouvir a Fernanda, a Marisa, a Daphne, a Ana. Bom, então eu vou fazer um comentário aqui. Já vou, então, dar um passo nisso aqui para os debates. É claro que a gente fala sobre muita coisa super bonita, amor, fraternidade, união, mas que são grandes desafios. Somos humanos, somos falhos, temos pontos fracos e pontos fortes, muitas qualidades, mas também temos defeitos. A personalidade. Isso é completamente normal, completamente natural. Olhar para isso com humildade e aceitar já é um grande passo, no sentido de admitir, poxa, eu erro, eu erro, mas quero mudar. Então, assim, não estamos aqui falando como se fôssemos santos, né? Hum, hum, Sabemos disso. E eu acho que ter consciência da nossa condição humana é muito importante. Saber o ponto em que nós nos encontramos para, a partir daí, caminharmos e irmos em direção para o destino que queremos alcançar. Porque, veja, a gente quer chegar no lugar, mas onde é que nós estamos? Qual é o ponto de partida? É preciso, então, um planejamento, um trabalho. Falamos de teosofia, mas será que é possível fazer um planejamento? Como que a gente pode colocar em prática isso diariamente? Definir paradigmas, métodos diários para colocar isso em prática. Nesse sentido, eu indico o livro da Shirley Nicholson, A Vivência da Espiritualidade. Era isso que eu queria falar. Uma coisa importante é também a gente pensar o seguinte: existe um grau de evolução, né? Se a gente reparar a história, todo o perfil da humanidade, as coisas vão evoluindo. E nós estamos num momento agora transitório também, evoluindo para uma outra condição. Então, à medida que a gente vai evoluindo, eu acho que esse campo mental, esse campo emocional, vai passando também por modificações que vão nos levando a refletir de uma outra forma, né? Se nós, por exemplo, comparamos as nossas vidas atuais com as vidas dos nossos antecessores, até da nossa família, a gente vê diferenças muito grandes. Então, tem também um campo de abertura que é compartilhado com o todo. É muito complicado isso. A humanidade vai muito aos pouquinhos subindo. Então, tem uma coisa que é compartilhada, que vai evoluindo de acordo com a época, os costumes, com a consciência daquela época, e tem a parte também individual, que aí é mais complicado ainda, né? Porque aí você deve sempre se observar, se cobrar, tentar modificar, porque é lógico que perfeitos não somos, ou nem estaríamos nesse planetinha aqui, né? Deve existir melhores. Mas, já que nós estamos aqui, nós somos merecedores de estar aqui. Por que será? Então, a gente tem que, a todo momento, estar observando aquela coisa do orar e vigiar em uma tradição, né? Em outra, você manter a consciência ligada, né? O budismo tem mais essa coisa da consciência, eu não me lembro o nome agora, tem um nome específico.
mas é você estar ali observando o tempo todo. E isso é difícil mesmo. É um exercício que a gente vai fazendo ao longo do tempo e tentando ser o melhor possível, né? Até dentro das dificuldades, de tudo que a gente passa, do momento histórico, né? É complicado isso, é muito complicado. Eu me lembro sempre do Jeffrey Hodgson, né? Que nasceu na época da Segunda Guerra e foi convocado para ir para a guerra. Imagina ele ir para a guerra. Ele não queria de jeito nenhum, isso não tem nada a ver comigo, não quero de forma alguma, mas aquela condição kármica dele o obrigou a ir, mas de uma forma que ele foi ajudado. Ele nunca precisou pegar em arma, nunca precisou matar ninguém. O próprio Olcott mesmo, na Guerra de Secessão, pelos próprios méritos, apareceram formas de ajudar uma causa que fazia parte do karma daquela pessoa, né? Sabe-se lá por quê, mas ele foi cuidar da parte de fornecimento de materiais, de comida, da questão do dinheiro, né? Tudo certinho ali. Ele colocou à disposição daquele trabalho, daquele momento, o que ele tinha de melhor. Ele não precisou cumprir papel de xátria. Isso não estava no karma dele. Então, quer dizer, eu acho que a cada momento a gente tem que estar observando, não vai escapar de jeito nenhum das questões kármicas, né? E tentar conviver com isso com a maior coerência que puder, com a maior consciência, né? É difícil, às vezes é muito difícil, mas a gente tem que fazer isso, sem dúvida. E tentar ser cada vez melhor, né? Um habitante melhor deste planeta e um ser espiritual merecedor de algo mais avançado, mais evoluído, né? Tentar fazer isso. E perfeitos nós não somos mesmo. Nem adianta, de vez em quando a gente dá umas escorregadas, mas a partir do momento que você ao menos enxerga aonde que estão os defeitos, o que você está fazendo certo, está fazendo errado, e por quê, eu acho que já é um pouco daquela questão também do discernimento, tirando a parte do real e do irreal, mas tem essa parte também, que é você ver como é que está a sua coerência com as coisas, até que ponto você consegue manter aquilo, ou não consegue, né? E ir captando os defeitos, e aonde que pega a coisa, né? Eu vejo muito assim. E vocês, meninos, vamos lá, vamos dar as opiniões. Cadê Fernandinha? Fernandinha não está aí, não? Ela estava. Ela estava, Tá. saiu. Daphne, Fernanda, o pessoal que está lá na sala, Suzana, Norma, Marise. Viver é muito difícil, né, gente? Vamos combinar que é. Ainda bem que a gente não tem muita ciência do que fomos em outras encarnações, do que a gente ainda está devendo, a conta que ainda não chegou, porque senão a coisa seria mais complicada ainda do que já é. Essa aqui é a verdade. Mas é preciso estar atento. Atento. É plena atenção que eu queria lembrar, gente, do budismo. É a plena atenção, é o orar e vigiar. Eu acho que isso é fundamental. Eu, como diz o Ramana, quem sou eu? Tem a ver, tudo isso tem a ver. A gente tem que estar muito esperto, muito atento no momento do que a gente está fazendo e como está agindo. Essa que é a grande verdade. E assim, fiz um erro,
cometi um erro, dá um jeito de consertar. No momento que você cai na real e vê que você não fez o que deveria ter feito, ou você foi, sei lá, ingrato, você foi, não tratou bem alguém, porque naquele dia não estava muito bem também, estava meio nervoso, ou seja lá pelo que foi, a gente tem que tentar depois consertar. Se o cavalo sair correndo e fizer besteira, de repente o cocheiro tem que, epa, vamos parar um pouquinho aí, que esse negócio, Se o cavalo der um coice, esse cavalo deu um coice, alguma coisa assim, dá uma escorregada, né? A gente tem que estar muito esperto para voltar e tentar arrumar, né? Eu tenho notado, por exemplo, nos tempos atuais, que muitas pessoas têm uma dificuldade enorme até de usar, por exemplo, algumas palavras que antigamente eu acho que a gente usava mais porque os pais eram muito mais exigentes, vamos dizer assim. Mas sabe, você dizer, por favor, muito obrigado, me desculpa, sabe? São coisas simples, mas que são muito importantes nessa interação social com as pessoas. E está difícil, é uma coisa estranha. E me parece que isso aí é um egoísmo muito grande dessa atual época. As pessoas estão mais individualistas e mais egoístas. Então, elas não se incomodam muito com o que o outro fez, se ele ajudou, ou sei lá. Já aconteceu comigo, deu até a pessoa me deu um troco errado, que não era a meu favor, era contra ela, entendeu? Quer dizer, era a meu favor, era contra ela. E eu falei, gente, isso está errado, olha, não é assim, e vamos consertar aqui. A pessoa nem para dizer muito obrigada. Isso eu acho uma coisa muito estranha. Eu acho que a gente está numa época de muito egoísmo. A gente não está conseguindo perceber o todo, né? Não sei. Eu queria ouvir vocês também. Eu sou uma faladeira. Regina, você falando, eu lembrei de uma coisa muito interessante, mas sobre um ponto específico da sua fala, sobre os erros, sobre aquilo que a gente pode procurar mudar em nós, para tornar a nossa personalidade mais sensível às influências do eu superior. Eu me recordei de João, de um trecho bíblico que diz o seguinte: Eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, será esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. O que isso tem a ver com o assunto de hoje, a contradição humana? Eu vou ler mais uma vez. Eu sou a videira, então, videira é aquele pé que dá uva, né? Eu sou a videira e vocês o ramo. Nós somos os raminhos. E tem a videira, o tronco principal, como se fosse uma árvore, e tem os galhos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Como que a gente pode interpretar essa imagem, essa figura? Sem mim vocês não podem fazer nada. Vamos imaginar uma personalidade totalmente condicionada que ela fica fechada para as influências do eu superior. A pessoa está ali, só que os hábitos, os condicionamentos, os pensamentos, os sentimentos, as emoções, as palavras, os atos, não possuem harmonia com o eu interno. E continua: se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora, não serve para nada. Como então retificar e curar esses condicionamentos? Será que a gente consegue mudar os condicionamentos a partir da própria personalidade, já que os condicionamentos estão na personalidade? O que me parece que esse trecho está propondo é, na verdade, procurar auxílio do que está superior.
Se nós procurarmos abrir o nosso ser, o nosso coração, as nossas mentes para essa luz interna, para esse ser superior, é como literalmente surgisse uma luz que vem de cima e nos ilumina. Poxa, eu tenho um hábito que é difícil mudar. Talvez, se nós procurarmos mudar com a nossa própria mente, realmente a gente não consiga. Mas se nós procurarmos a solução em uma força superior, que é interna e está dentro de nós, eu realmente acredito que seja possível mudar. É, eu tinha um certo hábito, eu tinha muita dificuldade de mudar. Não era nada de ruim, não. Eu não usava droga, nada disso, não. Era um hábito simples, no dia a dia, questão envolvendo organização. Nossa, era uma dificuldade conseguir seguir alguns métodos para melhorar a questão de estudo, de trabalho, e eu não conseguia. Até que eu pensei, poxa, eu estudo filosofia e estou papando mosca. Vou procurar força interna, porque esse problema está na personalidade. Mas se eu for procurar, se eu for tentar mudar isso pela própria personalidade, realmente, a personalidade ela quer se preservar. O ego quer permanecer do jeito que está. Então, eu procurei internamente essa força, esse entendimento, essa força espiritual. Teve um dia que eu acordei e eu estava diferente. É claro que meditando e concentrando a minha mente nessa virtude, que é a organização, é uma virtude. De repente, teve um dia que eu acordei e parecia que estava tudo diferente. Então, existe algo que existe uma chavinha lá dentro da gente que a gente pode girar. Só que essa chavinha que gira não é a personalidade, é o eu interno. É uma porta que se abre de dentro para fora. Me parece que esse trecho bíblico, que faz a analogia entre os ramos e a videira, diz que o que mantém o ramo vivo é a seiva que vem do tronco. Então a gente precisa entender, perceber que nós estamos conectados à unidade da vida. Nós estamos conectados à fonte de todas as coisas. E se é a fonte da vida, é a raiz da existência, é lá que a gente tem que procurar a solução. E se a gente for procurar a solução a partir desse nível, realmente, não, acho, né, que não vai trazer muito resultado. É importante a gente não esquecer, em momento nenhum, que a fonte está lá. Ela está o tempo todo. A presença é o tempo todo. Então, você recorrendo a essa presença, né? Acontece alguma coisa, vai te ajudar, sim, sempre vai te ajudar. Isso é muito importante, muito mesmo. Às vezes a gente, por exemplo, está com uns problemas enormes que você não consegue pela mente, não consegue resolver. Aliás, não sabe nem o que vai fazer. Você entrega. Vai dormir, ó, não sei como resolver isso. Qual seria a melhor solução? E é impressionante como é que no dia seguinte, quando você acorda, aparece uma solução do nada, que às vezes você não tinha nem pensado. Essa é uma experiência interessante, que se a gente faz, é quase que um milagre, de tão interessante que é. Você entregou, eu não sei o que fazer. E agora? O que eu vou fazer? E quando chega no dia seguinte, vem a solução do que eu tenho que fazer. É interessante. O tempo todo você tem que entender que está ligado a uma fonte. Essa fonte é a sustentação, é o seu verdadeiro ser, essa consciência maior, né? E não interessa que nome você dê, não é importante, né? Porque aí você conversar com pessoas, por exemplo, religiosas, de tradições diferentes, você tem que saber fazer essa ligação. Mas a fonte não tem jeito, é a fonte. Independente do nome que você dê, a fonte está lá. É de lá que você veio, é a tua sustentação e é para lá que você vai. Então, essa fonte tem a ver com a sua consciência e você tem que estar sempre, saber sempre que você está ligado a essa fonte. Eu vejo muito assim,
porque aí você tem como conversar dessa forma com qualquer pessoa, independente da crença, da religião, mas a pessoa tem que entender que essa consciência que fala lá dentro dela é da fonte, é a voz verdadeira. Que mesmo que se faça um monte de besteiras, mas você sabe que está fazendo errado. Não tem como apagar a consciência que está lá dentro. Aliás, aliás, a gente sabe quando a gente erra. A gente está vivendo, poxa, nós somos os primeiros a ficar sabendo, É, né? A gente pode não deixar rastro, pode não deixar provas, mas a nossa consciência viu. E já era. com certeza. A gente pode até fazer de conta que ela não existe, tchau, dependendo da pessoa, né, que não tem esse hábito que a gente tem de buscar isso, né? Mas está lá dentro, não tem como tapear. A voz interna é a voz interna, é de onde você veio e quem você de verdade é. As pessoas têm que entender isso, todo mundo, todos nós, né? Então, se a gente, por exemplo, fez uma bobagem, a gente dá um jeito de consertar. Eu estou vendo aquela série The Chosen, que eu estou adorando. Então, tem uma cena lá, assim, que que o mestre faz o Mateus voltar para pedir uma desculpa, para fazer uma reconciliação, antes dele poder fazer outra coisa. Quer dizer, ele consertar o erro que ele tinha cometido, antes dele poder seguir. Então, essas coisas são assim. A gente tem que estar com a consciência ligada, né? Prestando atenção à consciência. Porque no momento que você foi, que nem o cavalo, né? Desinvestou, mas aí você diz, epa, peraí, não, 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 não posso, está errado. Aí tentar voltar atrás e ver o que está errado e conversar, e trocar. É difícil, mas é um método, né? É uma forma de trabalhar isso. Eu gostei muito também, eu gosto muito dos Aos Pés do Mestre, quando ele fala que você deve sempre fazer de conta, como que fazer de conta, que você está diante do mestre. É uma das formas também de você olhar a verdade. É você dizer, se o mestre estivesse aqui sentado, olhando para a minha cara, né? Olhando para mim, eu poderia fazer isso que eu estou fazendo agora? Eu faria isso, eu diria isso, eu agiria assim. Então, diz que isso também é um bom método, né? Você imaginar estar diante do mestre que você admira, que é importante para você, né? Eu conheço um outro exercício, um pouco Ah, semelhante, tá. o que diz assim: o que Jesus faria no meu lugar? Também. O que que faria no meu lugar? Nessa circunstância, o que que o mestre faria? É, E aí, ah, possivelmente, a gente vai ter que se esforçar bastante para alcançar algo. E o que a gente alcançar vai ser o nosso melhor. é interessante que, por exemplo, uma coisa que eu tinha uma implicância enorme até quando era criança, é aquela história de confessar quando você está fazendo primeira comunhão e você e tem aquela história de confessar, né? Então, antes de você participar de uma comunhão, você tem que sentar lá, conversar com o padre, fazer o exame de consciência seu, pessoal, e expressar isso. Aí isso é uma coisa esquisitíssima, quer dizer, eu acho que é. Mas eu entendo que algumas pessoas talvez precisem fazer isso. Ou, da mesma forma que falar com um terapeuta, né, com o psicólogo, que tem pessoas que ainda não estão nesse ponto de analisarem elas mesmas, tentarem mudar por si só, e às vezes precisam dividir isso com alguém, quer dizer, dividir esse diálogo, tentar se explicar, às vezes o inexplicável, mas ela precisa colocar aquilo para fora
para ela perceber onde está o erro, o que tem que mudar. Então, tudo isso é tão difícil, mas é importante a gente entender para lidar com o mundo de modo geral, conosco e com o mundo, porque a nossa dificuldade é essa, estar encarnada aqui, nesse lugar, com essas situações e trazendo a bagagem que trouxe. Então, trabalhar tudo isso, né? E é o que a gente tenta aprender, estudando, incorporando, né? Para chegar à sabedoria mesmo, que é a presença do mestre, a sabedoria. Está lá. Esse sabe o que está fazendo e o que faz sempre. E nós, nem sempre. É isso. Cadê o Antônio? O Antônio, você está muito quietinho aí. Fala aí. Quer comentar alguma coisa, Fernanda? Norma, Zana, Ana. Marise, quer comentar alguma coisa, Marise? Seu microfone está fechado. Daphne está por aí? Seu microfone está fechado, Marise. Fechado, gente, tem que abrir. Agora fala. Ótimo, perfeito. Quando eu concordo com tudo, eu fico quieta. Ah, uhum. Sim, mas eu tenho muito isso, essa percepção que depois que eu li muito o Katha Upanishads, me mostrou muito essa percepção do que silenciar um pouco a mente para ouvir a voz de Budi, que a voz de Budi é muito baixinha e a mente é mais inquieta, então a gente não ouve a voz de Budi. Então, quando a gente ouve a voz de Budi, a gente não erra. Eu tenho muito esse problema de não errar. É um problema meu, talvez eu esteja errada. Acho que o normal talvez seja aceitar os seus erros, mas eu sou muito exigente comigo. Então, o Katha me mostrou isso, silenciar um pouquinho a mente para ouvir a, a inteligência de Budi, a luz de Budi. Então, foi tudo isso que vocês falaram, daí eu concordei com tudo. Por isso. Só estou repetindo para também não ficar sem falar nada. Tudo bem, Marise. Obrigado pela sua participação. Daphne está por aí? Quer comentar alguma coisa? Enfim, eu tô assim numa época assim mais introspectiva, que eu tô em pleno inferno astral. Ainda peguei uma gripe também. E aí eu só queria assim reforçar assim que o que ficou para mim, né? É aquela mensagem de sempre, né? Será que nós realmente estamos sendo teósofos na nossa vida prática? Serviu aí como um convite, né? Mais um convite para a gente estar aí buscando, né, a autoobservação, mais um pouco do autoconhecimento nas nossas ações da vida diária. E é isso. Gabriel, você gostaria de propor algum exercício prático, aproveitando as palavras da Daphne? Você gostaria de propor algum exercício prático para a gente poder fazer durante essa semana, em termos de autoobservação, com alguma coisa assim mais concreta, do ponto de vista assim de formação de hábitos? Não sei o que você pensou, mas a formação de bons hábitos é talvez um cultivo em que, ao longo do tempo, o navio no alto mar ele vai dando um destino diferenciado ao que normalmente poderia seguir quando a gente não tem nenhum tipo de discernimento, nenhum tipo de prática de princípios e valores diferenciados, né? Então, eu estava pensando aqui em perguntar exatamente isso. Se você pensou em propor algum exercício prático de autoobservação, para nós que estamos ouvindo aqui a sua apresentação,
para que a gente pudesse justamente ter essa percepção, talvez, da formação de novos e bons hábitos, né? Porque são os bons hábitos que o cultivam e dão um bom resultado, né? Hoje, esse final de semana, eu fiz uma jardinagem no domingo. Tenho feito a jardinagem aos domingos e, e o jardim que eu estou cuidando é um jardim bem abandonado, de muitos anos. Tem uma erva passarinho assim que cobriu totalmente as árvores e tudo. Então, eu vejo, por exemplo, a mente como se fosse um terreno, um possível terreno fértil. Mas se a mente fica abandonada à própria sorte, né, há, há uma possibilidade de desenvolver ervas daninhas, parasitas, e que até podem sufocar as boas intenções, os bons brotos e as boas plantas, né? Então, Eu tenho aqui uma proposta. vamos lá. Primeiramente, eu vou mostrar aqui para vocês a capa do livro que eu mencionei várias vezes, do livro da Shirley Nicholson. A capa do livro é essa aqui, A Vivência da Espiritualidade, uma proposta prática ao alcance de todos, né? Shirley Nicholson. Vamos lá na página 7. Tem aqui uma planilha, né? Sobre aquele inventário que eu falei com vocês. É algo simples. Está aparecendo para vocês, né? Sim, É algo simples. Então a gente vai criar uma planilha, pode ser no caderno, pode ser no Excel mesmo. Coisas na minha vida que são coerentes com o caminho que eu escolhi. Coisas na minha vida que eu preciso mudar. Talvez a gente faça 3 páginas de coisa que a gente precisa mudar e algumas poucas linhas do que estão em convergência com a proposta do caminho. Mas se nós fizermos esse trabalho de autoanálise, olhar para nós e conseguir identificar, a gente consegue perceber o ponto em que nós estamos. E aí, a gente pode escolher uma qualidade, ou seja, aquilo que está em harmonia com o caminho, e um defeito, aquilo que eu preciso mudar. E trabalhar sobre isso. Então, a proposta que eu quero fazer para vocês, a primeira é procurar esse livrinho aqui, que é muito interessante. Ele é um livro que fala de questões teóricas, porém traz propostas efetivas de transformação. Atividades que a gente pode fazer para transformar o nosso ser, que é aquilo que a gente procura. Mas a gente precisa dar o primeiro passo, mas assim de modo efetivo. É sair do discurso. O que está afim com o caminho? O que eu preciso mudar? A proposta é vocês procurarem no livro, mas a atividade é nós identificarmos um defeito que nós temos e trabalhar sobre ele. De que modo? Nós, quando formos meditar, cada um costuma ter uma prática de meditação. Mas após essa prática de meditação que cada um faz, independente de qual seja a técnica, feita, a gente vai sentar para conversar com o nosso eu interno. E a gente vai falar com o eu interno assim: olha, poxa, mas todo dia eu como chocolate, eu estou engordando, estou ficando diabético. Eu consigo parar com esse condicionamento, me dá força. E é realmente fazer uma conversa. Você pode dizer o autor do livro? O autor, eu vou escrever aqui no chat, será que ajuda? Coloca a capa novamente que eu vou colocar no grupo. É a Opa, Shirley Já Nichols. tirei uma cópia, tirei uma foto desse diagrama que você apresentou, já coloquei no grupo da loja. ótimo. Eu vou mostrar aqui a Vê a capa autora inteira. também. A autora é Shirley Nicholson. A Aí, tá bem. Vivência da Um Espiritualidade, pouquinho uma mais para baixo. proposta prática ao alcance de Um todos. pouquinho mais para baixo, a capa, por favor. Tá aparecendo? A capa um pouquinho mais para baixo. Aí tá ótimo, um pouquinho menor. Pode diminuir? Uhum. Agora é só para centralizar. Perfeito. Vou tirar uma foto aqui.
Já está no grupo lá. Ótimo. Então, a proposta de atividade é nós identificarmos um defeito, algo que não está afim com o caminho espiritual que nós escolhemos. Ótimo. Nós vamos identificar um defeito. Eu tenho certeza, é esse aí, que está na mão do nosso irmão ali. Certamente veio à mente de cada um aquele defeito que a gente sabe que existe, que a gente não consegue mudar. Não sei se esse Sincero, né? é sincero, e a nossa voz, a voz da consciência já falou para a gente, ó, é isso aqui que você precisa trabalhar, viu? E aí a gente vai, após a nossa prática, chamar o eu interno para conversar. Tem gente que costuma fazer isso em forma de oração, sabe? Assim, uma oração, tipo um aspecto cristão mesmo. Oh, meu Deus, me ajuda, eu não sei o que fazer. Preces aos santos seres, que são, assim, digamos, símbolos, talvez, do eu interno. Então, essas preces que os cristãos e membros de outras religiões fazem, dando nome a algum santo, ainda que existam esses seres, os auxiliares invisíveis, eles também são representação de um poder superior que está dentro de nós. Então, a proposta de chamar o nosso eu interno para conversar e entregar em suas mãos as nossas angústias, as nossas dores, os problemas que a gente não consegue solucionar, que a gente tem dificuldade, coisas aparentemente impossíveis às vezes, um problema familiar. Qual a melhor postura que eu posso adotar diante, por exemplo, que costuma ser muito recorrente em muitas famílias, e aqui no escritório, como advogado, a gente vê bastante, inventários litigiosos. Então alguém morre e começa aquele quebra-pau. Eu quero o cachorro, eu quero a casa. E o parente, nós teosofistas, nós não tem como fugir. Faz parte da nossa vida lidar com isso. Qual a melhor postura? A postura mais sábia, mais amorosa, que pode promover união. Porque muitas vezes nós podemos ser tomados por raiva quando alguém fala algo da gente, fala algo contra nós, pisa no nosso carro. É um exemplo. Eu estou trazendo exemplos práticos mesmo. Então, um filho que tem um comportamento, uma dificuldade, qual a melhor postura que eu posso adotar para ter para auxiliar? Vocês estão conseguindo me ouvir? Não, agora não. Agora sim, quando você pergunta, a gente muito morta, muito. Então, como eu estava falando, a proposta é identificar um problema que pode ser interno e procurar conversar com o eu superior para buscar orientação e entendimento. Mas eu acho que o mais interessante é a gente identificar algum defeito de nossa personalidade que a gente precisa transformar. Então, essa é a proposta, meu irmão, uma atividade que pode trazer resultados efetivos. É mesmo. Excelente, Gabriel. Aí é uma proposta bem concreta para a gente poder botar mãos à obra e fazer uma transformação real, né, no nossa vida, ser beneficiada por esses conceitos, essas ideias, essas propostas. Obrigado pela sugestão até. Foi oportuno que a Suzana trouxe os livros para a gente poder. E Eu nem fazendo aqui, lembrava desse livro, foi bom. e fazendo um ótimo marketing, se vocês se acabarem as unidades aí da sede no Rio, vocês conseguem encontrar com muita facilidade no site da Editora Teosófica, por um valor de frete super em conta, vale super a pena. Você vai consumir algo de qualidade e vai ajudar a Editora Teosófica. Muito bem, muito obrigado pela apresentação. Já temos um bom impulso para a gente poder
fazer a leitura do livro, né? E o exercício Isso aí. do inventário. Então, acho que nós podemos encerrar a reunião, né, Regina? Olha, É, eu acho, inclusive, que esse inventário de nós mesmos pode ser um inventário super litigioso, viu? O ego vai puxar por um lado, o eu superior vai puxar para o outro e começa o fight ali, ó. eu vou encerrar a gravação, aí depois a gente termina e o Antônio faz, então, o encerramento da loja, certo? Valeu, muito obrigada, Gabriel, foi ótimo. Eu que agradeço pela Tempo que eu oportunidade. não vi esse livro, né? Acho que ele ficou sem editar. Essa edição é nova, né? Eu lembro dele há muito tempo atrás, e quando eu ainda entrei para membro, muito tempo atrás. E que bom, a Shirley Nicholson é uma pessoa fantástica, ela morreu não tem muito tempo, não, sei lá, deve ter uns 10 anos no máximo. Não me lembro agora. Mas é uma pessoa, Bom, há 10 anos eu tinha 27 aninhos. é, ela é uma pessoa do século XX, né? Viveu bastante aqueles anos 70 e já morreu agora, acho que depois do ano 2000. Me lembro quando ela morreu, eu estava na OTS, eu tive que fazer a, assim, uma mensagem pelo Brasil, pela OTS, lá para fora. Por isso que eu me lembro, mas não lembro que ano foi, não lembro mesmo. Mas é isso, gente, muito obrigada. Que bom que hoje deu para se fazer a nossa palestra, né, no horário certinho. E seja sempre bem-vindo na loja, né? A gente gosta da sua presença aqui e o pessoal mais jovem, principalmente, que vai tocar o barco, né? Tem que ir segurando nas mãos as coisas. É isso, obrigada mesmo. Então, eu vou encerrar a gravação e a gente continua aqui.